Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz com vocês aqui, Rafael, Eduardo. Teve mais uma galera que se inscreveu, mas acho que eles não vêm hoje. Vamos ver se nos outros dias eles vêm. Mas preparei um curso bem legal para vocês. Esse curso é um curso que foi financiado pela Lei Paulo Gustavo de Jaboticabal, tá? Pelo governo federal, pelo Ministério da Cultura, com o apoio da Prefeitura Municipal de Jaboticabal. E eu criei esse curso, vocês vão ver ao longo da construção dele, que ele é bastante interessante e tem algumas utilidades, assim, dependendo da área de atuação, que vocês conseguem aplicar muitas coisas que ele possui, tá? Eu sou Ariel Grício, e nesse curso, nesse encontro de hoje, a gente vai falar sobre o poder das redes em si, certo? Bom, me apresentando, eu sou Ariel, trabalho há bastante tempo com arte, com tecnologia, estou sempre envolvido em criações, gosto muito de criar, minha vida é baseada em criações, tá, artísticas e tudo mais. Comecei com a fotografia, com a poesia, né, sempre gostei de escrever, de ler, então essa foi uma das minhas primeiras buscas, e depois comecei a essa representação da poesia em si, buscar de outras maneiras, para além da palavra, né? Ainda acho que a palavra, a comunicação nessa forma é muito potente, muito profunda, mas percebi que haviam outras ferramentas também que poderiam me levar a transmitir aquilo que eu estava sentindo, né? Então, disso eu comecei a notar um certo prazer e uma certa atenção para a questão da luz em si, e comecei a instigar essa ideia de trabalhar com imagem. Não sabia muito bem em que forma trabalhar essas imagens, mas eu queria trabalhar com imagem por essa potência visual e tudo mais. Então eu acabei encontrando a fotografia, né? Nela me dediquei bastante, já 14, 15 anos com a fotografia, e fui encontrando outras ferramentas também, como o design gráfico, né, o cinema, também maneiras de me expressar, de conseguir expressar essa minha arte, através da música, né, sou pesquisador musical, brinco aí de DJ, de bota som e tal. Organizei vários eventos aqui em Jaboticabal, né, no interior de São Paulo, e também em São Carlos. Eu estudava lá e aí comecei a me envolver com a construção de eventos culturais. Trabalhei também e trabalho hoje, minha principal atuação é dentro da criptoarte, tá? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar em NFTs e tal. Então, hoje o meu principal trabalho é construir obras de arte, né? Seja através da fotografia, do vídeo, cinema, musical, tudo isso junto ali, ou mesmo separado, a poesia também, e tornar essas obras de artes digitais colecionáveis por pessoas do mundo inteiro, tá? Também estou nessa empreitada dos editais, que é uma coisa que eu tenho uma série de críticas sobre, mas também é um meio de dar vazão à nossa arte, ao conhecimento adquirido de alguma forma, né? E durante a pandemia de Covid, eu acabei criando um projeto que se chamava Fruta Preta, e esse projeto era uma produtora independente online, né? Ela estava na nuvem ali, ela estava em todo lugar, em todo espaço, e foi aí que eu voltei minha atenção como streamer, e tanto aí eu consegui executar todas essas formas, né? Desde a luz, da imagem, da poesia, do design gráfico, da fotografia, do cinema e tal, e consegui dirigir alguns programas e tudo mais, e trabalhar isso para ser transmitido, né, para pessoas do mundo todo, mas em especial para o Brasil, certo?
Hoje eu sou representado pela Galeria Cine, de Londres, possuo portfólio fotográfico na Vogue Itália, né? Como eu disse para vocês durante a pandemia, com esse projeto do Fruta Preta, foram mais de 200 lives que eu transmiti, das mais diversas formas, maneiras e tudo mais, então acabei estudando muito isso, né? Fiz alguns cursos em Cuba, na Argentina, de produção audiovisual, de cinema. Possuo mais de 500 peças já colecionadas, né, essas peças artísticas, e atualmente estou cursando artes visuais e psicanálise. Certo? Vamos ao que interessa. Bom, esse curso, ele vem desse lugar do Fruta Preta, que a proposta era o quê? A gente tinha uma produtora, todo mundo trancado em casa, a gente querendo produzir, que as pessoas vissem, né? Porque todo produtor audiovisual, ele quer que aquilo... Obrigado, Rafael, gentileza sua, mas agradeço. Todo produtor cultural, ele quer que o que ele produza seja visto, né? Seja notado, seja digerido, ou seja até gorfado, né? Se for o caso, porque eu acho que o poder da arte está muito nesse lugar, né? Que transmita algo, seja isso algo bom ou seja ruim. Tem obras de arte que eu olho e realmente me dá vontade de vomitar, tanto que aquilo me toca, né? E outras que me colocam num lugar de êxtase, como se eu entendesse o sentido da vida em si ali, contemplando aquela obra, né? Então, esse curso foi pensado nisso, quando estava nessa questão da pandemia, muita gente fazendo live e tal, mas eu via uma precariedade nessas produções de lives, né? A gente tinha lives legais, assim, boas, quando era artistas com grana, tal, principalmente musical, assim, e que conseguia desenrolar alguma coisa mais interessante, mas ainda assim seguia um padrão muito fraco visual, né? E claro, tá tudo bem, a proposta era a música ali, era a imagem captada pela câmera em si, mas é possível fazer muita coisa com nas lives, sabe? E, e mesmo eu me lembro que no Fantástico começou com uma série de reportagens com lives assim que eram muito ruins, ruins no sentido estético mesmo da coisa, sabe? De só produzir e jogar lá o vídeo, o nome da pessoa e tal, e aquilo, falava assim, nossa, dá para fazer tanto, né? Por que a galera só faz isso? E aí eu fui estudando, descobri que tinha um software gratuito que fazia tudo, que é um estúdio, na verdade, assim, dentro do computador, né? E que seria interessante explorar isso artisticamente e romper algumas barreiras. E levei isso tão a sério, mergulhei tanto nisso, que realmente deu para fazer algumas lives que eu considero muito interessantes e algumas lives com alguns tipos de tecnologia dos quais eu ainda não vi no Brasil, tá? Não vou falar no mundo todo, porque seria muita coisa, mas no Brasil eu não vi. Então, acho que, assim, de maneira geral, a produção de lives em si, ela ainda é fraca nesse lugar estético da coisa. Acho que poderia chegar muito mais com um bom trato, né? Então, ao longo desse curso, vocês vão ver utilizações de tecnologias variadas, das quais realmente podem revolucionar a maneira como vocês apresentam aquilo que vocês quiserem, né? Seja uma obra estática, seja um filme, seja uma série, ou seja para vender um produto. Todas essas coisas são possíveis, inclusive com interação, né? Porque uma grande questão era essa: as pessoas, quando estão ali nas lives, elas estão, de certa forma, muito passivas, né? Elas têm essa oportunidade de, por exemplo, a live está sendo transmitida no Instagram, de dar o coraçãozinho, de escrever ali, tá todo mundo vendo, mas ela para aí, né? E eu consegui criar outros tipos de live, da qual a interação ela ia muito, mas muito além mesmo, tá? E vocês vão ver isso nesse curso e vão aprender também
a desenvolver esses tipos de lives, né? Desde uma live mais simples a lives mais sofisticadas, certo? Bom, mas vamos falar das redes, porque de nada adianta a gente pensar numa live se a gente não transmitir ela, né? Se a gente só produzir e guardar o Paulo Sérgio, acho que tem uma canção que ele diz: um livro de poesia na gaveta não adianta nada, lugar de poesia é na calçada. Então acho que a live ainda tem esse poder a ser descoberto. Eu não acho que isso foi descoberto, eu não acho que é ultrapassado. Eu acho que ainda tem muito a ser descoberto para que esse livro poético, né, de arte ou do que for, ele saia da gaveta e ocupe as calçadas do cyberespaço. Eu acredito muito nisso, acho que isso é muito possível. É trabalhoso, é cansativo, mas é possível, né? Para além do conteúdo. Essa é a grande questão. O conteúdo é importante, com certeza, né? Você vai atingir o público que está interessado naquilo que você está mostrando. Mas se você tiver uma boa embalagem nesse lugar, né? Nesse lugar que eu digo, nesse lugar capitalista de briga por atenção mesmo, sabe? Então, se você tiver ali a manha de embalar bem o seu produto, a chance dele atingir um maior número de pessoas é muito maior. E para isso a gente usa as redes, né? Nada melhor do que uma rede, essa estrutura que tem que segue um padrão, né? E aí a gente sabe que tem vários tipos de rede de informática, rede elétrica, tal, rede social. Mas quando eu uso rede aqui, né, o nome do curso Transmissão em Rede, ele não necessariamente é sobre a distribuição na rede social, tá? E eu explico. E vocês vão ver também ao longo do curso. Porque a rede social ela acaba sendo uma ferramenta, certo? Para que isso chegue aos outros. Mas a transmissão em si, em rede, ela vem muito dos contatos, né? E da troca. Então, beleza, eu vou streamar algo no Instagram. Muito legal. Você vai streamar algo no Instagram. Eu vou streamar no YouTube também ao mesmo tempo. Poxa, melhor, né? Você vai estar com 2 canais. E no Facebook também, poxa, vai pegar os tiozão lá, legal também. Agora, se você transmitir só no seu Instagram, só no seu YouTube, só no seu Facebook, você não é um streamer famoso, um criador de conteúdo muito conhecido e tal, vai ficar segmentado ali para aquele grupo pequeno, vai crescer provavelmente, se o conteúdo for bom, tudo bem. Mas se você quer chegar, né, mesmo assim, você poderia utilizar vários canais do YouTube, vários Facebooks, vários Instagrams. Isso você consegue como, né? Através da sua rede de contatos. Então, sim, nós vamos streamar pelas redes sociais, mas é interessante ter isso em mente, que quando a gente fala rede, não é só a rede social, mas a sua rede de contatos, e essa rede pode ser, inclusive, criada para trocar esse lugar, porque era muito isso que acontecia no Fruta Preta, tá? Como? Nós tínhamos, ali, depois que nós criamos esse projeto, a gente apresentava para as pessoas páginas do Face, páginas do Insta, perfis no Insta, canais do YouTube, falava assim, então a gente está criando uma rede, é isso que a produtora faz, a gente gostaria de distribuir no seu canal, sem custo nenhum, né? Poxa, interessante. E aí, quando você criar algo, se você quiser, a gente pode distribuir para as nossas redes e para dos outros que toparam que a gente transmita. Então, criou-se uma grande rede, na época, acho que eram 14 ou 15 canais do YouTube, e isso variava, alguns entravam, outros saíam e tal. Acho que pelo menos 8 ou 9 perfis de Instagram e mais uns 15 de Facebook. Então, isso dava assim, você pegava ali galera saturada de live, você ainda conseguia fazer uma transmissão que chegava, sei lá, 100, 500 pessoas. Tipo, porra, bom pra caralho, tá ligado? No meio da disputa de audiência, da disputa de atenção,
uma parada que não tinha um fim lucrativo, né? Chegou distante. Então, pra gente era muito. Você ter 100 pessoas assistindo o seu conteúdo, puta que eu pariu, cara, agradeça muito, porque é muito difícil. Né? E beleza que estavam ali 10 numa página, 5 de outra, 20 da outra, uma da outra, mas você tinha essa quantidade de gente consumindo, né? E compartilhando esses conteúdos. Então, formava-se a rede. E aí era interessante que o mesmo acontecia quando a gente trocava isso, quando a produção não era da Fruta Preta, era de outro canal, tal, que estava fazendo, e colocava para ser transmitido, né? Então ficou uma coisa bastante interessante, assim, melhor do que a gente esperava, tá? Para além disso, depois eu vou falar também, eu acabei lançando um filme, onde o lançamento dele foi feito através de uma transmissão em rede, né? E foi a maneira de eu chegar a milhares de pessoas dessa forma. Foi só pelo Instagram, mas foi por um monte de Instagram, de amigos, conhecidos, páginas e tal. Então isso também foi legal. Depois a gente fala disso. Bom, para quem não conhece, acho difícil hoje, né, não ter escutado a palavra streaming, que é essa ideia de assistir as coisas em tempo real, sem você ter que baixar, né? Ele ali, ou baixar e executar, porque na verdade esse dado está chegando até você está visualizando e ele sendo descartado, e essa troca, assim como meu vídeo aqui está rodando, e meu áudio, vocês veem, ouvem, e ele vai sendo descartado e tudo mais, né? Então, seja feito em tempo real para qualquer dispositivo. Bom, aí a gente tem os streamings de música, Spotify, Deezer e tal, esses que a gente ouve música. Os streamings de vídeo, né? YouTube, Netflix, Prime, beleza. E aí a gente tem as lives, o live streaming, né? Que a Twitch e o YouTube são muito fortes nisso, né? Porque tem gente que não considera necessariamente eles como rede social, tá? Então por isso que ele tem essa divisão, assim. E tem o que eu chamo de streaming social, que é justamente dentro das redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, e etc. Bom, o que é a ideia desse streaming social, né? Como eu penso ela, né? Tudo isso, toda essa construção, esse curso, vocês não vão achar em outro lugar, porque eu realmente montei, eu realmente conceituei essas coisas para poder passar, tá? E isso foi em 2019, então tem 6 anos que eu venho executando isso, experimentando e ainda me atualizando sobre isso, tá? Então, para mim, pelo menos, nessa construção, a ideia foi muito de hackear um sistema e subverter essa utilização, tá ligado? Tipo, o Instagram, ele não tava nessa época, para conseguir, por exemplo, streamar para vários Instagrams, você tinha que fazer um hack lá, de baixar um app, fazer de tal maneira, pegar um código, pessoa te passar, sem ter que te passar a senha do Instagram. Então, era um hack, e pouquíssima gente sabia disso. E aí eu conseguia o que eu jogava na minha tela, transmitir no Instagram. Então não era pelo Instagram celular, era pelo computador. Tá? E aí essa ideia me pegou muito, né? Eu estava andando com uma galera, andando virtualmente com uma galera que usava muito esse termo, né? Hackear, não só no sentido de hacker cibernético em si, né? Mas nesse sentido de subverter a utilização das coisas, né? Hackear esse sistema. Aliás, tem um livro muito bom sobre isso que eu recomendo, chama Manifesto Hacker. Vou pegar aqui só para deixar como referência. Aqui, Manifesto Hacker, da Mackenzie Wark. Vou deixar aqui no Manifesto Hacker. Recomendo muito a leitura, porque aí ela vai utilizar bem esse conceito de hackear o sistema, né? E depois tem um segundo livro dela que chama O Capital Está Morto, onde ela coloca que
o sistema capitalista já está morto e o que está rolando é um sistema de vetores, que são essas big techs com a possibilidade de levar seu conteúdo, né, até o outro, e quem está ocupando esse papel, né, de subversão são realmente os artistas, os produtores culturais, toda essa galera que está tentando de alguma maneira subverter esse sistema. Então é bastante interessante, recomendo as duas leituras. Bom, e aí o que eu queria com isso subvertendo, né, toda essa ideia, junto com essa galera que estava comigo, era construir a possibilidade de uma distribuição independente, né? Como que você distribui o seu conteúdo? Né? É difícil você colocar ali no seu Instagram com 2.000 seguidores, 1.000 seguidores e alguém notar aquilo, achar foda. Então você precisa ampliar isso, né? E de forma independente, ou seja, não só sem apoio, mas também sem grana, ou com o mínimo de grana possível, entendeu? Essa era a proposta. Mas aí vinha uma questão muito dificultosa nesse processo, que era o quê? Como colocar isso de forma sutil, sem ser invasiva, né? A gente ficou pensando muito nisso. Como que você fazia isso chegar sem a pessoa se incomodar, sem olhar e falar que porra é essa? Vou bloquear esse perfil, né? Porque imagina, se o Rafael faz um conteúdo, fala assim, beleza, vamos montar uma rede aqui com o Eduardo e com o Ariel, massa. Eu não faço ideia do que é o conteúdo dele. E eu aceito que ele transmita nas minhas redes. Beleza. Aí uma pessoa que me segue, que está acostumado com o meu tipo de conteúdo, ou segue minha página, sei lá, vê aquilo que não tem nada a ver com o que ela está interessada ou acostumada, né? Isso pode soar invasivo. Porra, do nada isso aqui aparece aqui, né? E a questão da live em si, o ao vivo, ele ganha um destaque, porque no Instagram mesmo eles puxam para frente as bolinhas, né? Então ele ganha um destaque muito grande. E aí você fala, meu, como fazer isso não ser invasivo, né? Como fazer isso ser sutil? A conclusão que eu cheguei não é que há como fazer isso ser sutil, mas que não necessariamente precisa ser sutil, que talvez seja interessante também ser invasivo, porque é invasivo a própria propaganda em si do YouTube. Se você não paga o YouTube, você dá play num vídeo, aquilo é um choque, tá ligado? Você dá de cara com um suco gelado no meio da sua meio-dia, você morrendo de sede, sem grana para comprar um suco, tá ligado? Você fala, mano, que invasivo, sabe? Assim, mexeu com todas as minhas vontades, minha boca salivou, tal. E foda-se, né? A galera não tá nem aí. Então, assim, se eles podem fazer isso para vender, né, por que nós não podemos fazer isso também para lançar conteúdos que eu tenho certeza que podem ajudar mais na transformação do mundo do que o celular do ano, o carro do ano e tal. Então, eu comecei a analisar isso por conta de, tipo, quanto eu quero ser sutil, o quanto eu quero ser invasivo, né? Tanto que o meu filme foi muito nesse lugar. Depois de eu ter pensado sobre tudo isso, eu falei assim, não, eu não quero que seja sutil, eu não quero anunciar para as pessoas entrarem, né? Ou seja, a pessoa teria que postar no Instagram dela, que ela vai transmitir, avisar o que vai acontecer. Não. Eu quero que a pessoa caia no meu filme, que ela veja ali a live, ela clique e fala, meu Deus, que porra é essa? O que tá rolando, tá ligado? Se ela não gosta, se ela gosta, sinto muito. Mas ali, por alguns segundos, ela vai ver a minha criação. Então, acho que é interessante isso, né? Já se for uma questão de venda, por exemplo, talvez seria melhor ser mais sutil, porque me incomoda bastante as propagandas de maneira geral, assim, né? Então, acho que talvez seria melhor tentar algo mais sutil, tentar perfis que estão com essa proposta, ou que o conteúdo cai ali. Agora, se for artístico, eu acho que o invasivo é bastante interessante, tá? Ainda sobre a ideia de comunidade,
é aquilo que eu falei, você consegue se comunicar através dessas suas parcerias. Tá? E quando eu digo parcerias, quando eu digo comunidade, quando eu digo rede, né, eu estou falando inclusive do Instagram da nossa mãe, se as mães tiverem Instagram. Estou falando do Instagram do nosso vizinho, se ele tiver Instagram, e saber que você produz algo, tipo, isso amplificar, sem limites mesmo. O máximo que eu conseguir é o máximo que eu vou fazer. Eu acho isso muito interessante. E acho que isso é o que, de fato, cria a rede de transmissão, tá? Além disso, outro ponto legal foi que eu recebi muitos feedbacks do meu filme através do Instagram de outras pessoas, né? Então eu pedi isso para quem tinha autorizado eu transmitir, ó, se alguém responder algo, né? Se alguém falar alguma coisa, ou printa, ou me manda, ou me conta depois como foi. E bastante gente mandou, tá ligado? E tinha gente com essa surpresa, tipo, que é isso? É você aí? Tipo, é você no sentido de, tipo, o filme tá passando um trecho e aí acha que tá passando porque é a pessoa que tá ali, o negócio meio doido, muita dúvida, gente só com uma palavra, tipo, nossa, que diferente, sabe? Tipo, coisas assim. Então eu tive um feedback que eu não teria dessas pessoas, elas nem olhariam um segundo meu filme. Então isso acho que é bastante válido, tá? Bom, voltando para as redes, deixa eu só falar para vocês, eu programei aqui para gente que deixa eu ver, para não ficar muito maçante de conversa, que às 20 para as 8 a gente dá uma pausinha de 10 minutos para ir no banheiro, beber uma água e tal, e aí a gente volta 10 para as 8, tá? Só para avisar, então, a hora que der, daqui 3 minutinhos eu dou um salve para vocês. Sobre os canais, né? Onde a gente consegue transmitir isso e tal, e por quê? Bom, eu levantei alguns dados aqui que eu consegui, tá? Esses dados são bem variáveis e só aumentam, infelizmente ou felizmente. Infelizmente para a meta, talvez. Infelizmente para a saúde mental da nossa era. Mas sobre as redes sociais, por exemplo, Facebook, 2 bilhões de usuários, tudo isso foi de 2022, tá? Instagram, 1,2 bilhão. TikTok, 750 milhões. Twitter, 340 milhões. Então, percebam esses dados. Com relação aos vídeos, né? YouTube, 2,5 bilhões, ou seja, o que mais tem usuário, tá ligado? Isso é muito louco. Isso é muito louco. Uma rede de vídeo é o que mais tem usuário. As pessoas querem assistir, tá ligado? As pessoas querem, ou elas são forçadas, não sei. Mas, assim, existe esse público. Existem, de todas elas, a maior é pessoas focadas só em vídeo. Ponto. Isso é um dado muito interessante. Isso valida, de certa forma, aquilo que eu trouxe no começo, né? De que, tipo, é legal você fazer live ainda, porque a live, a live que eu quero apresentar para vocês, ela tá para ser inventada, esse modelo, ela tá para acontecer, ela ainda não aconteceu. E eu acho que as pessoas podem mergulhar nisso assim sem medo, principalmente para fugir desse padrão que a gente tem, sabe? Eu acho que isso é muito, muito válido. Eu acho que está nas nossas mãos a gente mudar isso e arriscar nesse lugar, principalmente para levar as nossas propostas que talvez sejam além do lucro, né? Eu não sei aqui, depois seria até legal, Rafael e Eduardo, vocês falarem com que vocês trabalham. Eu li lá na inscrição de todo mundo, mas eu não lembro quem trabalha com o quê, quem faz o quê. Então, vou pedir para vocês escreverem aí ou falarem o que vocês fazem para ver onde isso vai se encaixar melhor. E a Twitch, que é essa plataforma focada também em vídeo, mas sobretudo em lives, tem 140 milhões, ou seja, existem 140 milhões de pessoas que querem assistir lives. São lives de jogos, né? De não sei o que, são de tudo. Mas principalmente de jogos, mas são de tudo, então há esse público. Bom, depois de ter apresentado
os canais, né, possíveis, aqui estão alguns dos que eu selecionei para que a gente trabalhe dentro do curso, né? Então, são nesses canais em específico que a gente vai escolher trabalhar e a gente vai escolher transmitir. Ah, preciso transmitir por todos? Né? Não, na verdade, mas acho que são os canais mais interessantes, assim, sobretudo Facebook, Instagram e YouTube. Né? O Facebook você atinge um público um pouco mais velho, né? Instagram um público mais jovem, e o YouTube, óbvio, por ele tá em todos os lugares, né? Todo mundo tá ali, todo mundo vê um vídeo e tudo mais. A Twitch é um público mais direcionado, mas acaba sendo interessante também, dependendo do estilo que você quer fazer de live, né? Muita gente está ali para ver live, então quando vê alguma coisa diferente, é uma possibilidade de conseguir encontrar um novo conteúdo, certo? Bom, aqui eu peguei alguns dados de janeiro de 2023 sobre o que as pessoas procuram, estão interessadas, né? Querem encontrar dentro do Facebook, né? E tem um dado aqui muito interessante que é o primeiro, segundo, terceiro, o quarto item aqui, que 42,9% desse público, né? A gente está falando aqui da idade entre 16 e 64 anos, ou seja, um público bem grande aí, né, do Facebook, tá tentando encontrar vídeos, né? E aí não necessariamente vídeos ao vivo, mas está ali aberto para isso, né? E tem um outro dado aqui, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono item, né? Assistir lives. Então você coloca aqui 30% de toda essa galera aqui de 2 bilhões, né? Ou seja, 600 mil pessoas estão interessadas em ver live, muito mais do que a quantidade total da Twitch, por exemplo. Então é um dado muito interessante que justifica ainda streamar no Facebook, mesmo que ele seja uma rede abandonada, tá? Ah, legal, beleza. Ó, que honra, hein? Aula particular, hein, Rafael? Vai aprender pra caralho, bicho, você vai ver. Aí os prós, né, do Facebook. A transmissão no perfil pessoal ou profissional, né, na página. Então, além de tudo, tem isso. Eu, por exemplo, agora eu não uso tanto o Facebook, mas tenho lá várias páginas que eu criei ao longo desse tempo, e eu, quando vou streamar, eu mando em todas elas, sabe? Porque são relacionadas à arte e tal. Então, beleza, super rola. Outro prós, né? A transmissão horizontal. Então, assim, para quem está no computador, e aí se a gente for trabalhar essa ideia que tem ainda pessoas de várias idades, tal, é uma coisa legal porque você consegue seguir ali aquele padrão de cinema, né? Você como videomaker sabe disso, você consegue ali construir de uma maneira mais usual o que você vai transmitir, né? Ele é muito fácil de integrar com o OBS, que é o software que a gente vai trabalhar aqui, tá? Que é um software gratuito e tudo mais. Então, ele é muito fácil de integrar. E isso é uma vantagem também, né? Um público amplo e diversificado, como a gente estava falando antes, e ele tem uma maior flexibilidade com direitos autorais. Isso não significa, e nem estou incentivando ninguém a utilizar qualquer tipo de conteúdo do qual não seja detentor dos direitos, tá? Não estou instigando isso mesmo. Mas, assim, em alguns casos, por exemplo, já aconteceu nessa ideia de hackear, né, de subverter algumas coisas, da gente querer fazer algumas discussões sobre alguns filmes e o Facebook ser um bom lugar, porque dependendo do filme ele não conseguia ali bloquear ou não bloqueava, ou só bloqueava depois que a live ficava gravada, então ali durante a live você conseguia transmitir, né? Os contras.
pouca interação ao vivo, isso é fato. Você vê pessoas assistindo, mas você não vê as pessoas comentando e tal, é mais difícil, tá? A divulgação é limitada para a linha do tempo, então não é igual o Instagram que aparece a bolinha ali em primeiro, dá um destaque para isso. Não, o Facebook ele rola. Ele vai estar ali, uma hora ele vai achar, mas não necessariamente vai ser um grande destaque, né? E o player dele é um player muito simples, diferente, por exemplo, do YouTube, que você consegue diversas configurações, certo? Bom, sobre o YouTube, né? Como a gente sabe, é o preferido para ver conteúdo em vídeo, né? Tanto com relação à TV aberta ou às redes sociais. E aqui esse gráfico é bem interessante, né? Que é sobre, a fonte está aqui embaixo, que é sobre quando perguntaram onde você gosta de ver vídeos, né? 44% colocaram o YouTube. Então, ou seja, é uma rede para isso, é da Big Tech da Google, então assim, não teria como também ser muito diferente, né? Então, essa é uma informação que a gente deve se levar em consideração. Vou fazer vídeo, vou transmitir vídeo. O YouTube é o principal. Bom, as vantagens, né? Transmissão horizontal, como também no Facebook, facilidade de integração com o OBS, também igual ao Facebook, público amplo e diverso. Aqui, na minha opinião, ele se torna mais amplo e diverso ainda do que o Facebook, porque as pessoas realmente estão ali vendo vídeos, né? Feito para consumir vídeo. Há muita interação no YouTube, é muito difícil ter vídeos onde alguém que entra, pelo menos não bota lá, legal, gostei disso, sabe? Então, assim, vale a pena para ter esse feedback, né? E ele é um ótimo player. Por que ele é um ótimo player? Porque, além de depois ele ficar salvo ali o vídeo, como os outros também ficam, mas a pessoa pode acelerar, a pessoa pode voltar no ponto, você pode fazer marcações na descrição do seu vídeo, depois recortando os pontos principais. Que mais? Você consegue alterar a qualidade, porque tem isso na live também, né? Que qualidade que eu vou transmitir? Eu vou transmitir em 240, em 1080, em HD, em Full, em 4K, o que eu vou? E ali ele te dá toda a opção para a pessoa que vai receber essa imagem escolher como ela vai visualizar isso, além das legendas que você consegue integrar, dependendo como você monta essa live. Então, assim, como é uma plataforma feita para vídeo, né, o player dela, com certeza, é o melhor. Né? A pessoa consegue pausar até a live, seguir, enfim. Os contras, zero flexibilidade com direitos autorais. Assim, é colocar qualquer coisa que tenha direito, vai cair. Tá? É muito difícil ficar se não for conteúdo livre, tá? Que seja um trecho de uma música, porque tem aquilo que uma galera fala, mas se eu usar só 15 segundos eu posso. Não, na verdade você não pode nada, né? Porque tem direitos. Mas assim, cai. Você tanto não pode que cai. E ele é menos intimista, né? O que eu quero dizer com ele ser menos intimista? Ele não é igual o Facebook ou o Instagram, que tá ali, acontece, rola. Não, ele tá ali ocupando todo o espaço para isso acontecer, certo? Já sobre o Instagram, 78%, 72% de todas as impressões e engajamentos respectivamente, vêm dos stories em vídeo, né? Que eu trago? Ah, não tá falando de live, tá falando das historinhas ali em vídeo. Mas onde fica os stories? Nas bolinhas ali. E onde fica a live? Na primeira bolinha de conteúdo. Então, assim, você tá concorrendo com isso. E você tá na frente porque você é a primeira opção a colocar o dedo ali. Então, isso é muito interessante, né? Olha o volume de historinhas feitas com vídeo, volume de impressão, taxa de engajamento, você engaja muito mais. E ali no Instagram, ou seja, as pessoas estão ali para ver vídeos também, ele é fácil hoje de se integrar com o OBS, ou seja, o Instagram passou a permitir que se crie lives fora do Instagram
para ser transmitida ali. Na época que eu estava falando da Covid e tal, que eu fiz o filme, você não poderia fazer isso. Era um hack mesmo que a gente usava para conseguir jogar isso lá. Hoje não, hoje ele está adaptado, está permitido para isso. Então ficou muito mais fácil e você integra muito facilmente com o OBS. O que eu me pergunto ainda é que, assim, mesmo agora podendo, as pessoas ainda não fazem. E eu tô falando de marcas, eu tô falando não só de artistas, sabe? Não é utilizado para isso, eu ainda não entendo, porque, claro, que tem essa ideia de, tipo, ele quer a verdade ali, né? Que você coloque a câmera na sua cara e tal. Beleza, mas dá para fazer outras coisas, e por que não explorar isso, né? Ele tem interação ao vivo legal, bacana, porque as pessoas, é aquilo que eu falei, que eu consegui ter um feedback muito bom desse meu filme por causa disso. As pessoas, nossa, que loucura, nossa, é você ali? Nossa, achei legal. O que é isso? O que está acontecendo? Então você tem uma interação, né? E claro que você pode trabalhar isso, inclusive, pensando em divulgar antes o que você vai compartilhar. Se for a sua estratégia, do seu interesse, você provavelmente vai ter uma interação ainda maior, né? Os vídeos têm uma taxa de compartilhamento 120% maior do que as imagens estáticas. Então, além de tudo, esse vídeo vai estar ali. Primeiro que uma live, ela começou, ela é como uma historinha, então você tem ali a setinha para você enviar para outras pessoas verem. Isso também funciona muito, tá? Isso era uma estratégia que a gente usou na distribuição desse filme, quando eu conversei com a galera, olha, hora de começar a live, entra e manda para todo mundo, tal, beleza, isso rolou. E depois ele fica salvo também, e as pessoas compartilham vídeos e tudo mais. Inclusive, uma coisa que a gente fazia com esse modelo do Fruta Preta era o quê? Transmitia a live, ela ficava lá gravada, e depois a gente fazia os cortes, o clássico, e também colocava ali no Instagram, tentando direcionar a galera para a live depois, para vir assistir o que já estava gravado. 60% dos vídeos são... aqui tá errado, dos vídeos do Instagram, né? 60% dos vídeos são assistidos com o som ativado. Isso é muito bom. Ou seja, se você tiver uma boa trilha, uma boa gravação de áudio e tudo mais, isso vai segurar a galera mais ainda. Então, assim, poxa, é um negócio legal, sabe? Os vídeos têm uma taxa de conclusão de 70%. Porra, muita coisa. Ou seja, a galera assiste e conclui ou quase conclui o vídeo. Isso é muito, sabe? E ele também é mais intimista, né? Como eu falei, diferente ali do YouTube. Quando eu digo assim, intimista, é quando você tá assistindo, tá? Ele tá um negócio ali rolando, como se fosse uma historinha tal. Os contras, né? Que eu não sei o quanto é contra também, tá? Eu coloquei aqui em contras, mas fica pra gente pensar. Transmissão vertical, e o foco apenas em smartphone, né? É difícil alguém abrir uma live num computador do Instagram, numa Smart TV, não vai fazer isso. Em compensação, o YouTube vai. O que eu acho um pouco interessante, na verdade, essa questão da transmissão vertical e do smartphone, né? Porque eu acho que acessa, todo mundo está com o celular o tempo todo na mão, e muita gente com o Instagram ligado. Então você chega numa galera, e essa transmissão vertical, a gente vai ver como driblar isso, né? Dentro desse curso, na hora que a gente for montar as nossas lives, como que a gente vai conseguir, de algumas maneiras, algumas sugestões para que isso role e seja interessante ainda assim. No caso do meu filme, eu queria preencher a tela toda com o filme. Então, antes de começar, ficava piscando. Tem público para live de celular e de PC. Se conseguir. Exatamente. É exatamente isso que eu penso, Rafael. Porque às vezes você pega um daqui e outro de lá, que ele não estaria no YouTube naquele momento, ele não pararia para assistir uma live. Mas ali no Instagram ele abriu e vai ver. E vice-versa. O cara não veria a live ali no celular, nossa, mó porra, nem enxergo direito e tal. Mas lá no YouTube ele veria, ou no Facebook. Então eu acho muito interessante, né? E nesse meu filme eu queria a tela inteira, porque era um filme, eu queria mais imersivo e tal. Então ficou piscando, um clássico que algumas pessoas fazem quando vão fazer filme horizontal no Instagram, né? Pedindo pra galera virar. E aí começou. Claro que quem pegou ali no meio
já estava virado, mas automaticamente a pessoa vira para assistir e tal, e super rolou. Então eu acho assim, eu coloquei aqui como um contra para a gente pensar assim, mas eu não acho que é tão contra, eu acho que é um outro formato que dá certo também, tá? Bom, já sobre a Twitch, né? Aqui tem uma comparação, né, dela, do quanto a galera vê outras pessoas jogando no Facebook, no YouTube e na Twitch. Então, assim, eu até vou explicar como transmitir na Twitch e tal, porque eu acho que pode ser útil para algumas pessoas que querem streamar na Twitch, mas a gente vai focar mais nos outros três, tá? Por quê? Porque a Twitch, ela é voltada para jogo. Porém, durante a pandemia, por exemplo, eu baixei a Twitch no meu celular, tal, para eu assistir um DJ que eu gosto muito, né, o Daniel Ganjamin, que ele fazia umas sessões na Twitch justamente por conta de direitos autorais. Então ele conseguia rodar as músicas sem a live cair. Isso era muito interessante, né? Então vamos lá para os prós. Transmissão horizontal, beleza. Facilidade de integração com o OBS. Um espaço que é feito para consumir vídeo. Vídeo de game. Não só. Nessas lives que eu assistia dele, chegava a 500 pessoas, 1000 pessoas. Então, assim, peraí. Uma galera que não era gamer, uma galera que não tinha Twitch instalada, que nunca tinha entrado numa Twitch e estava lá assistindo. Muita interação ao vivo, porque quem tá lá para assistir aquilo. Isso é muito doido, então tem muita interação mesmo. O player também é muito bom, né? Como o YouTube, porque é feito para streamar jogo, e a galera de jogo é chatona nesse lugar de quero qualidade, quero todas as ferramentas possíveis e tudo mais, então isso é legal. Inclusive essa questão de monetização na Twitch é um pouco mais fácil do que no YouTube. Então a galera pode doar a grana ali de uma maneira mais fácil, você não precisa ter não sei quantos seguidores, parece que é mais livre assim. E total flexibilidade com direitos autorais. Ou seja, se você quiser transmitir uma sessão de discotecagem de alguém, você consegue, porque eles são flexíveis com isso, né? Contras. É o público direcionado para game, mas hoje eu já vejo pessoas produzindo outros conteúdos e ele é menos intimista, assim, ele é mais abertão, as pessoas se distraem mais, saem mais. Esse é um ponto. Bom, chegamos aqui na nossa conclusão. Eu vou deixar aberto, Rafael, caso você tenha alguma dúvida, queira comentar algo para colocar aqui. E vou deixar aqui também, porque esse material eu vou mandar lá no grupo, para vocês baixarem o OBS. Eu não sei se vocês já têm o OBS ou não têm, mas deixa eu até abrir aqui. Eu imagino que você, por ser videomaker e tal, tem uma facilidade, mas como nem todo mundo tem essa facilidade, eu vou só parar a minha apresentação e apresentar aqui isso. Para mostrar aqui a cara do site, né? E olhando assim é muito engraçado, porque você não dá nada pro software, ele tem até um visual um tanto quanto travado, né? Mas é porque ele é um software livre, só que assim, é simplesmente fantástico. Eu testei vários outros softwares para tentar fazer, isso dá, isso não dá. Não, o software de transmissão é o OBS e ponto. E ele tem vários plugins, várias coisas, então assim, tem fórum para tirar dúvida. Depois a gente vai falar dos plugins, são inúmeros, então as pessoas constroem ferramentas para isso. E aqui, dependendo do sistema operacional, você vai escolher o seu e transmitir e baixar o software. Eu sugiro fazer isso já para os próximos encontros, porque a gente vai utilizar, né, ele, aí acho que é legal ir vendo isso que vai rolando, tá? Eu vou mandar o link lá no material. E eu queria aproveitar que a gente tem alguns minutinhos
para a gente dar só uma fuçadinha em algumas lives aqui. Deixa eu pegar para a gente, porque eu acho que vai ser muito interessante para entender um pouco toda a ideia do que eu estou falando que é possível fazer com esse curso, tá? Eu vou aqui agora compartilhar esta tela. Ó, essa é a... Vou dar um pausezinho. Essa daqui era quando a gente tinha o Fruta Preta, era a nossa apresentação, né? Porque para a gente convencer as pessoas a participarem e tal. Então, só para ter uma ideia, que tem vários modelos de live, tá? allá de la ideología. Ahora, no hay cosa más ideológica que decir que no hay ideología. Porque se o colonialismo não é só subjetivo, isso significa que a descolonização implica não só uma mudança de pensamento, mas implica uma revolução social. Implica uma transformação radical do mundo. Começamos a ver que a gente precisava construir isso, desenhar isso de alguma maneira, e a maneira que nós encontramos de fazer esse processo acontecer é primordialmente com a participação de todo mundo real na construção disso. Você não tem culpa, mas o que você está fazendo para mudar? Eu sei que o Jamelo é articulador social, mas e você? Nem poder paralelo, nem poder constituído. Pobre reunido é quadrilha de bandido, tá ligado? Os caras têm essa noção. O Brasil é um lugar colonial até hoje, né? Várias comunidades, várias existências, o tempo inteiro tem que estar se reafirmando e viver em resistência por conta que os seus saberes não são legitimados, e é um saber que é da experiência, é da prática. A gente vê, é uma eterna luta de sobrevivência, né? Toda hora tem que ficar lutando, mano, e não é fácil, né, mano? Não é legal, não é gostoso, né? Respira, humanidade, respira profundamente. O que a gente consegue dar no momento é essa lembrança em código binário. Não é papo furado não, pensa no que faço e digo, engatilhando a língua e metralhando o teu ouvido. O que acontece aqui, né, Rafael, para que você... Ah, você já usou, legal. Para que você entenda a potência, né, disso. Aqui era mais voltado para esse projeto nosso, né? Mas, por exemplo, todas as transmissões que nós fizemos, elas nunca foram transmissões das quais a gente estava com a máquina, ali o PC e a câmera no mesmo lugar transmitindo. É possível fazer? Super. Mas é possível também fazer isso completamente à distância. Então, por exemplo, esse último vídeo aqui foi de um festival que nós fizemos, contou com mais de 175 artistas do Brasil todo, completamente online. E feito como? Através do Google Meet, como a gente está aqui. Então as imagens eram capturadas no Meet. E aí aqui atrás, se você reparar, tá vendo que tá tudo rabiscado? O que era isso? Uma interação da galera fazendo. A gente dava um link que eles entravam lá num site que é uma lousa digital, e eles, conforme iam desenhando, escrevendo nisso, isso aparecia em tempo real para a parada, tá? Eu vou mostrar uma outra aqui, e era o quê? Era um encontro de um fanzine com um sarau e tal, e aí eu utilizava um outro software, o Arena, não lembro, não sei o que é Arena, putz, me fugiu completamente o nome, que mixava as imagens. Então,
Ó, deixa eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar a tela inteira, que eu acho que fica mais fácil. Acho que talvez não saia o som, mas pelo menos você tem uma ideia da imagem. Beleza. Então, olha aqui, ó. Eu estava nesse tempo mixando as imagens enquanto estava rolando. E nesse daqui, a gente também deixou um Google Docs para a galera ir escrevendo. Então, esse Fruta Podre é Vida era a galera participando e escrevendo. E esses efeitos eram feitos na hora. Então, assim, a criatividade ela acaba não tendo limite. Ó, aqui já era outra pessoa escrevendo. Aqui embaixo, ó, o link de ambos estão na descrição, você está assistindo e tal. Então, era essa a proposta, tá? Essa aqui era um outro tipo de live que eu acho muito bonito, chamava Conversas Privadas de Interesse Público, onde a ideia era que tivesse nesse livro, uma coisa, nesse caderno, né, nesse livro, uma coisa mais subversiva mesmo, na pegada... Ou seja, tinha uma relação com a estética do programa. E, pô, cara, para mim isso é uma live maravilhosa, sabe? É linda, me chamaria atenção. Eu pararia para ver só pela estética visual disso, sabe? Talvez comunicaria muito, muito mais, né? Com a proposta. Esse daqui era um outro programinha que a gente fazia, que ele era bem interessante, que era o quê? Eu era um cara na casa dele, rodando as coisas no computador dele, Instagram, e ao mesmo tempo com o celular, então ele entrava de duas maneiras ali pelo Meet, e a estética era para ser dessa estética, mais crua, assim, sabe? Então ele ia falando do Instagram, ia falando algumas coisas, mostrando algumas coisas do celular dele, aí ele colocava alguma música para tocar, e lia alguma matéria, e comentava, então, tipo, ia gerando ele lá, e eu aqui conduzindo a parada para ser streamada. Tá, o WhatsApp. Esse daqui, esse foi muito interessante, porque é uma das atrações do Sarau, que a gente estava com uma moça de Campinas e outra de Goiás, e elas tinham feito uma performance junto, virtual. Então, conforme uma ia colando essas coisas na parede e tal, a outra ia pintando um quadro e ia soando um texto da Clarice Lispector falando atrás. Então, assim, uma em Campinas, outra em Goiás, eu aqui em Jaboticabal, ia trabalhando isso, né? Aqui, ó, deixa eu ver se eu pego. Aqui acho que tem. O momento da galera, ó, já mudou o fundo, tá vendo? A galera tava participando, pintando esse fundo aqui atrás, né? E aqui, esse daqui é um recorte que eu peguei, ó, ele vai mudando. Então, isso era muito legal, toda essa interação, né? E esse daqui também era um outro programa, bastante interessante, que passou alguns trechinhos lá naquele outro vídeo, que olha só, eu separei esse porque ele tem essa abertura com contagem regressiva, né, essa logo com efeito e tal, tudo isso feito dentro do próprio OBS, tá? E aí vinha depois dessa abertura, aquela abertura que você viu, tal. E aí, ó, aqui esse cara ia receber o Lewis Barbosa, então eu coloquei um vídeo dele do YouTube para rodar, para apresentar quem que ele era. Aí entra o apresentador, né? Ó, nessa estética meio cyberpunk. As legendas nós colocávamos à mão, isso eu também vou explicar como fazer dentro da parada. E aí ele chama, ó, então aqui ele tá com um fundo, se você for perceber esse fundo aqui. Essas luzes verdes que correm em volta também, é tudo pelo OBS, e aí chama a outra cena com o convidado. Então eles estão no Meet, né, se vendo pelo Meet, conversando pelo Meet, mas o que o público tá vendo é isso. E aí,
para eles terem uma ideia, né? Porque muitas vezes a gente falava assim, vamos fazer uma live, você não quer participar, tal. E a pessoa ficava meio, pode ser, né? Tipo, porra, outra live, né? Aí tem uma maneira no OBS de você usar a câmera virtual, eles chamam, ou seja, você passa seria como minha webcam ficasse transmitindo o programa. Então a pessoa, estaríamos nós dois aqui no Meet, tá? Conversando e tal, e normal nessa tela, mas a webcam do cara que está transmitindo, na verdade está mostrando o programa, como ele está acontecendo para o público. Então, aí era que as pessoas iam falar, pô, agora sim, isso aqui é outra. Agora eu entendi o que vocês estão falando, que as lives são diferentes e tal. Então, eu acredito que isso fazia o conteúdo, obviamente, era sempre muito interessante e tal, mas isso fazia com que as pessoas ficassem presas ali, tá? Você usou só 2 vezes, meio no susto, até por isso estou fazendo o curso, vou me aprofundar. Cara, eu acho assim, de todas as ferramentas que eu uso Premiere, uso Photoshop, eu ainda não me conformo do OBS ser um software livre, completamente gratuito, né? Eu acho isso muito interessante, acho pouco explorado, pouco aprofundado, e assim, eu fazia tudo isso, né? Todos esses programas que você viu, na medida que eu tinha tempo, que eu conseguia produzir e tal. Ou seja, se você pretende trabalhar com isso, vender live ou divulgar os seus projetos pessoais, dá para explorar muito mais ainda, sabe? Dá para ir muito além, tanto em qualidade visual, e aí vai do gosto de cada um, da criação de cada um, sabe? Pois é, DaVinci Resolve é incrível mesmo e é gratuito, isso é muito legal, tá ligado? Tem lá a versão paga, né, se você quiser alguns plugins e tal, mas a parte gratuita do DaVinci já é boa pra caramba. E o OBS, o legal é isso, ele é completamente gratuito, os plugins são gratuitos, tem alguns para doação e tal, um ou outro é demo, mas bem pouco, porque a galera quer construir a comunidade, né? E tem, além disso, eu cheguei a utilizar algumas vezes, não estava tão bom, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque eu usava o Meet para transmitir, porque é sempre uma conexão boa, fluida, fácil de mexer, todo mundo... Porque tem essa questão, né? O entrevistado, a pessoa que vai participar da live, ela precisa saber ligar um Meet, senão... Então era mais fácil, eu soltava uma cartilha explicando o que ela ia fazer e tal. Mas tem uma parada, cara, eu vou te mostrar aqui, que na época que eu tava usando, ele ainda não tava 100% rodando legal. Mas é esse daqui, ó, o Video Ninja. O que é? O cara criou uma plataforma, cara, isso é muito louco, só para fazer live no OBS. Então você cria uma sala, ó, com senha ou sem senha, né? Você fala quem vai ser o diretor, se o diretor vai aparecer ou não. Tipo, é muito legal. E aí aqui vão entrar os convidados. E os convidados, você tem lugar para chat, habilitar ou fechar o vídeo, o microfone do diretor, de quem está fazendo a transmissão, fazer um monte de coisa, se você quer que muda o fundo, se você quer que use o codec ou não, enfim, cortar o vídeo. Por que isso é legal? Eu não sei hoje como tá. Na época ele estava rolando, mas mais ou menos. Porque aí, lá você vai ver, quando a gente entrar no OBS de fato, que no Meet a gente vai ter que recortar esses quadradinhos dos quais a gente está. Então, por exemplo, meu vídeo, a gente vai ter que fazer um recorte disso para colocar ele ali, conseguir andar com ele e montar e tal. Nesse daqui você não necessariamente precisa fazer isso. Você coloca um link do convidado e ele já está recortado. Então é uma ferramenta também que vale a pena ser testada, né? Além disso, pelo próprio OBS mesmo, fora desse vídeo, você consegue... essa era uma vantagem muito boa. Eu estava como diretor, então eu fechava minha câmera e só recortava a cena dos participantes e tal,
mas eu conseguia falar com todo mundo que estava na live sem o público me ouvir. Então isso era massa, porque aí o microfone de alguém estava chiando. Fulano, o microfone está chiando. E já, beleza. Ó, Luciana, que era uma das apresentadoras. Luciana, não esquece de falar tal coisa. Galera, e lembrando também. Então fica uma coisa muito fluida, muito profissional, sabe? Bom, é isso, Rafael. Nosso curso, nosso encontro de hoje se encerra por aqui. A gente se vê na semana que vem, no mesmo horário, às 7h. E aí a gente começa a mergulhar um pouco mais no OBS para começar a criar as nossas coisas. E aí recomendo você baixar o OBS para poder fazer isso junto também, sabe? Fuçando e olhando aí, poxa, o seu tá diferente aqui, o que tá rolando e tal, e esclarecendo essas dúvidas. Imagina, cara. Obrigado você, viu, pela paciência aí. E qualquer dúvida, qualquer coisa que surgir, se der algum problema para baixar, ficar em dúvida e tal, pode mandar lá no grupo, tá? Que eu respondo. Se você achar lives, quiser pesquisar, quiser mandar para tipo, nossa, eu gostaria de fazer isso, é possível, não é? Enfim, tô super aberto aí para essa troca. Tá bom? Muito obrigado e uma boa noite aí para você. Até logo.